A sugestão diabólica. O ofício próprio do demônio é tentar e atrair os homens ao mal. No entanto, nem todos os pecados do homem que o homem comete procedem de uma prévia sugestão diabólica. O apóstolo São Tiago disse expressamente que cada um é tentado por suas próprias concupiscências, que lhe atraem e seduzem. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 14. Porém, é um ato que o demônio se encarrega muitas vezes de incitar-nos ao mal. É um fato isso. Não diretamente, já que o demônio não pode atuar de uma maneira imediata sobre nós, sobre o nosso entendimento, e nem sobre nossa vontade, que são as potências propriamente produtoras do pecado. Porém, ele age de forma indireta e de dois modos distintos. Existe um modo de persuasão interna, ou seja, ele vai instigando os sentidos internos, principalmente a imaginação e o apetite sensitivo, a concupiscência e o irascível. Ele tenta entenebrecer o entendimento e seduzir a vontade. Outra forma também do demônio agir seria propondo externamente o objeto desejado pelas paixões. Às vezes, Deus permite que esses objetos, que as paixões, elas se atraem a esses objetos, Deus permite que ela apareça de forma corporal. Segundo Coríntios 11, 14 e 1 Pedro 5, 8 fala sobre essa questão. De qualquer forma, o demônio nos assalta. E de qualquer forma que ele nos assalte, sempre e em todo caso, podemos superar com a graça de Deus. São Paulo ele disse expressamente que fiel é Deus e não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Antes, ele dispõe com a tentação, no momento imediato da tentação, ele já dispõe o êxito para poder resisti-la. 1 Coríntios 10, 13. Devemos lembrar que não é pecado sentir a tentação e somente consenti-la. Isso já incorre em pecado. Ou seja, aceitá-la e se comprazendo, né, e se deleitando de forma voluntária nela. Isso seria o consentimento. Isso nós temos por certo e seguro, porque existe uma declaração do Concílio de Trento, no Denzinger vai falar sobre isso, no número 792. Fala sobre a condenação de várias proposições que vão em sentido contrário a isso, né? Mas a igreja deixa bem definido até onde começa o pecado e até onde não é. O processo da tentação, como é esse processo que ele acontece? Para não confundir a tentação com o pecado, e a gente deve governar retamente essa prática, saber definir direito, é preciso ter em conta que o processo da tentação pode distinguir-se de três momentos principais. O primeiro momento seria a sugestão, ou seja, a mera representação ou ideia do mal, aparecida na imaginação ou no entendimento. Aí seria a sugestão, né? Nesta primeira representação, por muito má, pertinaz e dura que ela seja, não existe, todavia, o pecado. Porque a vontade não foi manifesta aí, né? Apenas houve uma sugestão na imaginação ou no entendimento.
e se compreende que a vontade deve atuar rechaçando, ou seja, jogando para longe essa sugestão. No mesmo instante que se coloca essa sugestão, ela deve ser repelida. Ou seja, de pronto, o entendimento deve ser advertido que é algo mal e deve ser lançado fora. No caso, se a vontade se mostrar indiferente a ela, poderá incorrer em um verdadeiro pecado, como temos explicado acerca do consentimento. Porém, a simples mal sugestão ou representação nunca é pecado antes da intervenção da vontade. Ou seja, um exemplo, apareceu imagem de uma mulher pelada, no caso dos homens, né? Se a pessoa não consentiu, não se deleitou, não gostou daquilo no sentido de buscar prazer naquilo, foi uma sugestão. Fruto, muitas vezes, da ação do inimigo, muitas vezes fruto da nossa própria carne. Então, não dá, não alimentar, não dá bola no sentido de não alimentar, né? E também jogar para longe através da oração, claro, né? Então a primeira parte da tentação, o primeiro processo é a sugestão. O segundo passo seria o deleite, ou a complacência indeliberada. Ela é muito frequente e a simples sugestão ou representação do mal, sobretudo se ela é viva, interna e prolongada, se origina de forma connatural certa complacência ou deleite, ou seja, se aquela tentação se demora, né, na minha imaginação, na área da fantasia, e se eu já começo a ter um deleite naquilo, aí vai ser incluso uma impressão orgânica agradável, ou vai ter uma comoção sensível, natural e espontânea. Até então, isso ainda não é pecado, né? Se aquela impressão, se eu não consentir ainda com a minha vontade que aquilo continuasse. Às vezes aquela representação de uma imagem que aparece na minha mente, embora eu não rechaça de imediato, mas eu não estou me deleitando. Mas no caso, se vai começando esse processo de deleite e eu não rechaço, não lanço para longe, vai consistir num pecado deliberado, porque eu estou tendo a sensação que aquilo vai começar a me dar um certo prazer, um certo deleite. Está começando e eu mesmo assim vou deixando a coisa andar, né? Então não houve intervenção. Então acaba que ocorrendo uma aceitação da vontade. No caso, se a pessoa ficar se deleitando, entende? Aqui é a explicação, né? Porque vai falar assim o Rui Mario, né? Tão pouco, neste caso onde há uma impressão ainda forte, se não houver uma aceitação da vontade e um consentimento da razão para esse movimento sensível, natural e espontâneo, ele ainda não é deliberado nem livre, então ainda não incorre em pecado, né? Mas já está se aproximando mais. Primeiro a sugestão, depois a deleitação, né? Aí entra o terceiro passo, que é o livre consentimento da vontade. Depois que o entendimento percebe a má sugestão e a deleitação sensível que a despertou o apetite juntamente com sua malícia, se a vontade ela lança para fora em seguida ambas coisas, não há aí um pecado, porque o pecado não está só no entendimento nem na espontânea inclinação do apetite sensitivo.
sim na vontade livre que vai aderindo ao mal. O pecado se inicia, olha aí, o pecado se inicia quando o entendimento adverte a maldade da sugestão, porém só se realiza e se consuma quando a liberdade da sua livre aceitação e consentimento, ou seja, quando admite, aprova ou retém com complacência aquela má sugestão. Ou seja, há uma aceitação, há um consentimento, há uma admissão, há uma aprovação que retém aquele prazer, né? Que antes era indeliberado e agora se torna deliberado, ou seja, a pessoa quis. Então aí já incorre em pecado. Já começou o processo do pecado mesmo, literalmente falando, né? O quarto ponto seria o modo de vencer as tentações. Na luta e estratégia contra as tentações podemos dividir em 3 momentos. O antes da tentação, a alma deve vigiar e orar, como fala em Mateus 26:41, para não deixar-se ser surpreendido pelo inimigo. Ela deve fugir das ocasiões do pecado e evitar a ociosidade, que é a mãe de todos os vícios, e deve depositar sua confiança em Deus e na Virgem Maria e no seu anjo da guarda, que pode muito mais que o demônio tentador. Durante a tentação, deve-se resistir com energia, apenas se produza, ou seja, quando todavia és débil e fácil de vencer, já seja diretamente fazendo o contrário do que a tentação propõe. Ou seja, se por exemplo eu sou tentado a não rezar naquele horário, é o horário da oração, então eu vou rezar, é o contrário. Eu sou chamado no momento de humilhação a ser paciente, e no caso a tentação é que eu exploda, que eu grite, então eu vou fazer algo contrário, eu vou ser manso, eu vou procurar ser silencioso, é algo contrário, né? Aquilo que eu estou sendo tentado a fazer. Continuando ainda sobre a questão da tentação, algo que se deve fazer de forma indireta é distrair o pensamento com outra coisa que possa levar a mente a pensar em coisas santas. No caso, esse segundo passo, que é levar o pensamento a pensar nas coisas de Deus, em coisas santas, é justamente quando forem tentações contra a pureza e contra a fé, né? Pensamentos de blasfêmias, pensamentos impuros, tipo isso. E depois da tentação, tem que se procurar esse caminho de humildade e humildemente pedir as graças a Deus, de sair vitorioso sempre dessas tentações. E se andou perto de cair ou caiu, tem um ato de arrependimento, né? E olhar aquilo como uma lição para próximos combates, para vigiar mais, para ter mais prontidão na luta. E no caso de dúvidas, se consentiu ou não na tentação, deve-se fazer mesmo assim um ato de contrição, porque se acaso... E no caso deve-se acusar em confissão se essa falta for duvidosa. Eu acho que eu consenti nesse pecado, ou estou com dúvida. O ideal é que se exponha isso na confissão para não se perder a paz, não correr o risco também de ter consentido em algo até grave e mesmo assim ficar guardando para si, né? Então aqui é um pouquinho sobre a questão da tentação, da sugestão diabólica.